Mas será mesmo que essas acusações são verdadeiras? E eu lamento dizer que eu já encontrei na boca de reformados afirmações semelhantes, do tipo: Lutero não teve tempo para se preocupar com a evangelização. Ele tinha que fazer outras coisas ali e tal, cuidar da doutrina. E Calvino? Não, Calvino também não deu tempo, porque Calvino foi um sistematizador, ele era mais um teólogo de gabinete. Eu já ouvi alguns reformados até mesmo defendendo tal ideia. Essa água é minha? Então, mais do que nunca, falar desse assunto hoje se faz necessário. E Lutero? Será que Lutero realmente foi alguém que não se preocupava com evangelização? Será que Lutero é correto afirmar que Lutero não teve tempo para tal ato? Ou para pensar sobre o assunto? Bem, basta nós olharmos para Lutero e nos colocarmos no lugar de Lutero. Lutero era o único no seu tempo. Se Lutero fosse alguém que não se preocupasse com a expansão das verdades aprendidas, a saber, a expansão do evangelho, você não estaria aqui hoje. A fé reformada simplesmente seria extinta, não existiria mais se Lutero fosse alguém que aprendesse ali no seu gabinete as verdades de que a justiça é pela fé e guardasse aquilo para ele, simplesmente não haveria fé reformada. Então, se você está aqui hoje como um reformado que você é porque Lutero lá atrás, ele fez o que todo missionário evangelista faz. E eu vou intercambiar missionário e evangelista, porque eu vou colocar tudo no mesmo patamar, eu não vou me deter os significados que tem cada um deles, tá bom? Então, Lutero, ele se preocupou com a propagação das verdades aprendidas. O que você faz quando você evangeliza? Quando você prega o evangelho? Você simplesmente transmite aquelas verdades que você aprendeu, a saber, o evangelho. A verdade de que a justiça é pela fé somente foi transmitida a outras pessoas no seu tempo. E qual é a obra primária, assim, da maioria dos missionários que vão para o campo, que precisam disso? A maioria dos missionários, quando vão para um campo da qual não se fala o idioma, da qual não existe Bíblia traduzida, o que esses missionários fazem? Se aculturam, aprendem o idioma o mais rápido possível. Qual a finalidade disso? Tradução da Bíblia. Os missionários, eles traduzem a Bíblia. E o que foi que Lutero fez? Uma das grandes obras de Lutero foi a tradução da Bíblia. Lembrando que no tempo de Lutero existia a Bíblia, sim. Só que a Bíblia era em latim e o clero eram os únicos que tinham acesso. O povão, os leigos não podiam nem sequer ler a Bíblia, e você ia para a missa, era em latim, você não entendia nada, por isso você acreditaria em qualquer coisa. Você não tinha opção. Ou você acredita que o que está sendo ensinado por aqueles padres é a verdade, ou você fica um pagão cego. Então você fica um religioso cego. Menos mal, segundo o pensamento. Mas Lutero, o que ele faz? Lutero, depois da dieta de Worms, que ele diz que não vai renunciar, que ele diz que a menos que ele seja convencido pela verdade, pela palavra, que ele não vai renunciar. Depois disso, fica sabendo que há um planejamento da Igreja Católica em matar Lutero. Naquela época a coisa funcionava assim. Então, Felipe, eu acho que o sábio, que falhou o nome dele agora, se vocês lembrarem, fala aí. Felipe o sábio? Felipe o sábio, obrigado. Ele fez um plano de sequestrar Lutero para salvar a vida dele e leva ele para o seu castelo. E Lutero passa um grande tempo ali, e nesse tempo, o que ele faz? Tradução da Bíblia. Preocupação em que as verdades do evangelho sejam transmitidas a outros. Isso aí é ou não é evangelização? Essa foi uma preocupação de Lutero ou não foi? Propagar as verdades do evangelho. Então Lutero, sim, ainda que dentro do seu contexto, dentro de toda aquela perseguição, de toda aquela luta que ele estava enfrentando, lembre-se, ele era um único homem sozinho. Imagine um único homem sozinho se levantando contra a história da igreja ali, que estava totalmente perdida, contra aquela igreja corrompida,
aquele sistema fétido. Imagine se é você no lugar dele, sozinho. Sua consciência talvez poderia te acusar de se você está sendo um rebelde, alguma coisa assim, mas ele aprendeu pelas Sagradas Escrituras que a fé que ele tem é a fé verdadeira, a fé genuína, por isso a preocupação dele de que isso alcançasse o quanto possível. E a fé reformada, ela cresceu muito nos tempos de Lutero, pela preocupação, pelo zelo evangelístico que Lutero teve. Algumas frases que certamente vocês já ouviram, né? Calvinistas não evangelizam. Quem já ouviu isso aí? Todo mundo quase já ouviu isso aí. Outra frase, calvinistas são frios na obra missionária. Né? É uma frase que o pessoal fala para mim por aí. Calvinistas não têm razões para evangelizar, afinal, por que o calvinista vai evangelizar? Deus é que elege, se Deus é que elege, não há razão nenhuma, não tem nenhuma motivação para evangelizar. Calvinismo e missões são duas coisas totalmente opostas, não se combinam. Calvinismo é culpado pelo envio de milhões ao inferno. Isso aqui foi a frase de um antigo famoso evangelista, Jimmy Swaggart, os mais antigos devem lembrar desse nome. Ele disse que o calvinismo foi culpado de enviar contáveis multidões ao inferno. Por que as pessoas têm essa visão equivocada a respeito da fé reformada? Bom, essa opinião negativa com relação à fé reformada se dá por algumas razões. Primeiro, falha em estudar os escritos de Calvino antes de tirar suas conclusões. Geralmente, pessoas que falam isso ou que acusam o calvinismo de qualquer outra coisa, santidade vocês não têm, porque esse Deus é que salva, então vai garantir, não preciso me preocupar. Tenho certeza que tais pessoas jamais leram uma obra de João Calvino. Falha em entender a visão que Calvino teve de evangelização dentro do seu próprio contexto. E noções doutrinárias pré-concebidas sobre Calvino e sua teologia. Deixa eu contar um pouco aqui uma parte da minha história, uma experiência que eu tive. Quando eu estava fazendo o seminário, que até tem o mesmo nome da denominação dos irmãos, eu era muito arminiano. Se você quer saber o tanto de arminiano que eu era, você pergunta para o Rorical, a gente brigava muito. Eu era muito arminiano, arminiano assim, no extremo. E eu tinha assim, um ódio de Calvino. Eu não gostava de Calvino. Eu nunca tinha lido nada do Calvino. Mas eu tinha minha pré-concepção. Eu ouvi pessoas falando que ele não prestava, que ele era um herege e coisa assim. Era tudo que eu tinha de conceito a respeito de Calvino. E eu não gostava dele. Aí na aula de história da igreja, eu ficava provocando, o pessoal, que era calvinista. Eu gostava de fazer esse tipo de coisa. Então eu ficava assim, dando umas cutucadas aqui, umas cutucadas ali, Cutucava às vezes o professor me cutucava de volta, Rorical? Aí eu gostava de fazer isso. E a professora, ela percebeu que eu era arminiano, não tinha como não perceber, Eu era muito arminiano, eu era doentiamente arminiano. E então a professora começa a distribuir os trabalhos para apresentação no fim do mês. Adivinha quem que foi que ela me deu? João Calvino. Mas eu não gostava de João Calvino, e na hora eu fiquei com tanta raiva, eu não sei se ela fez para me ajudar, ou se ela fez para me provocar mesmo. Mas me ajudou. Mas ela me ajudou muito. Ela me ajudou, parou de funcionar aqui de novo. Ela me ajudou muito naquele dia, e eu, que era alguém que não gostava de João Calvino, aliás, eu tinha aversão a João Calvino, então o que eu fiz? Fui ter que estudar. E na minha cabeça eu pensava o seguinte, eu vou acabar com Calvino agora. Se tem algum calvinista na sala de aula, agora eu vou acabar com ele, porque eu vou mostrar que Calvino era um herege, que a doutrina dele é equivocada, que eu vou mostrar tudo de ruim de Calvino. E eu fui ler um pouco de Calvino. Meus irmãos, o pouco que eu li de Calvino, eu posso dizer que eu cheguei no final desse trabalho como um arminiano, ainda era arminiano naquela época, eu era um arminiano que comecei a respeitar e amar Calvino. Eu falei, meu Deus, como esse homem conseguiu realizar tudo aquilo
naquele tempo, dentro daquele contexto, e a obra que Calvino deixou para a igreja hoje. Então eu passei a admirar. E a minha apresentação no trabalho foi uma apresentação bem forte, assim, porque eu me apaixonei por Calvino naquele dia. Pensa só, um arminiano apaixonado por Calvino. Então, começou por aí. Mas o que acontece? Preconceito. Noções equivocadas. Nunca havia lido sequer um trecho de João Calvino. Geralmente, arminianos que fazem essas acusações são pessoas que acreditam que arminianos são os que nascem em Armênia, né? Então, são pessoas que nunca leram, nunca estudaram, e então fica difícil a coisa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Calvino e a evangelização, então. A gente já viu Lutero, e agora a gente vai se concentrar um pouquinho a respeito de Calvino. Irmãos, a teologia de Calvino, ela não trouxe nenhum impedimento às suas atividades missionárias. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, a fé reformada, ela serviu de um grande estímulo para transformar Genebra em um grande centro de missões e atividades missionárias naquela época. Genebra, na época de Calvino, se tornou um centro missionário onde pessoas iam para lá aprender a genuína doutrina, o verdadeiro evangelho, e tais pessoas eram reenviados novamente para os seus países ou para os seus locais de origem com o propósito de evangelização. Então, a fé reformada, a fé calvinista, é uma fé que propulsionou a evangelização no seu tempo. E muitos locais naquela época foram alcançados, entendendo todas as limitações que haviam naquele tempo e as perseguições que o Império Romano também impunha sobre os chamados protestantes naquela época. Calvino, com Genebra, ele conseguiu alcançar até mesmo além das suas fronteiras, né? Ele alcançou a França e também o Brasil, que era considerado Novo Mundo naquela época, também foi alcançado. Da mesma forma, pode-se argumentar que a teologia de Calvino tem servido de poderoso motor para impulsionar a igreja em sua tarefa de evangelização no mundo. Pode-se apontar, por exemplo, a vida de homens como Jonathan Edwards, que foi o maior teólogo norte-americano. A pregação de Jonathan Edwards trouxe vida ao primeiro grande avivamento, né? Se você conhece a história de Edwards, você vai ficar impactado se você não conhece, se você conhecer, você vai ficar impactado com o que Deus fez nesse primeiro grande avivamento. E as estratégias de orações desenvolvidas por Edwards, ela foi crucial em períodos posteriores de reavivamento no esforço missionário do século XVIII. Quem foi Edwards? Edwards foi um calvinista de escritório? Não. E Edwards foi um missionário que viveu entre os indígenas nas montanhas de Massachusetts. Podemos destacar também outras pessoas, como, por exemplo, Samuel Peirce, um ousado calvinista que servia de Porto Seguro. Talvez você não conheça ele, mas esse Samuel, ele servia de Porto Seguro para alguém que provavelmente você conhece, William Carey. Quem conhece William Carey? Bastante gente conhece. Foi o pai do movimento moderno de missões. Ele servia de apoio para ele e seus companheiros que serviam na Índia, em Bengala. Poderíamos citar outros nomes como Eliot, que foi um missionário também enviado aos índios, David Brainerd, que foi um missionário também entre os índios, que morreu na casa de Jonathan Edwards. O seu diário foi responsável por estimular muitos missionários a se entregarem à obra. O diário da vida de de David Brainerd, escrito por Jonathan Edwards, também publicado pela Livraria Fiel, incentivou muitos a se entregarem à obra missionária. O que falar de George Whitefield, que foi um grande arauto e pregador, calvinista também, foi um grande pregador do primeiro grande reavivamento. George Whitefield atravessou o Atlântico 13 vezes para pregar o evangelho. Poderíamos citar também Charles Spurgeon, que não requer muitos detalhes, certamente os irmãos conhecem. Robert Moffat, o primeiro missionário a atingir o interior da África com o evangelho. David Livingstone, o mais famoso missionário no continente africano. Robert Morrison, o primeiro missionário protestante na China. Adoniram Hudson, que inspirou muitos a se engajarem na obra missionária que servia na Birmânia.
Charles Simeon foi o fundador da Sociedade Missionária do Reino Unido e, pasme, enviou mais de 9.000 missionários ao mundo. Samuel Zwemer, conhecido como o apóstolo ao Islã, sua obra impulsionou o trabalho missionário nos países islâmicos. Alguns mais próximos de nós, John Stott, Francis Schaeffer, John Piper, Paul Washer, e a lista é muito grande, e eu não tenho tempo para citar todo mundo, nem tecer detalhes deles. Mas eu creio que esses nomes aqui bastam apenas para que você entenda que afirmar que a fé reformada não produz missões, não está na fé reformada no seu caráter, no seu âmago, evangelizar, isso é um tremendo equívoco. Esses homens, ao longo da história do calvinismo, da fé reformada, demonstraram com até mesmo a sua própria vida que a evangelização se faz necessária. Qual era o pensamento de Calvino com relação à evangelização? Bom, as pessoas falam que Calvino não se importava com o evangelismo, que não está presente nas obras de Calvino a evangelização. As pessoas dizem coisas do gênero. Mas será mesmo que Calvino não se preocupava com a evangelização? Qual era o pensamento de Calvino? Agora, então, eu quero trabalhar alguns textos de Calvino, bem curtos, alguns comentários de Calvino, e lógico, eu não posso deixar de falar da Institutas, da qual ele fala o seu pensamento, na teoria, pelo menos, a respeito de evangelização, e nós vamos ver depois como foi na prática. Calvino, quando estava comentando Isaías capítulo 2, versículo 3, num comentário, ele diz o seguinte: os piedosos serão cheios do ardente desejo de proclamar as doutrinas da religião, que todos que não estiverem realizando e não tiverem entendido o seu chamado, terão o desejo de trazer outros consigo. E, de fato, nada poderia ser mais incompatível com a natureza da fé do que a insensibilidade que leva um homem a desprezar o seu semelhante e a manter a luz sufocada em seu peito, ou algumas traduções no seu coração. Calvino diz que o fato de você ter essa fé, essa luz, essa verdade, e você guardar ela no seu peito, guardar ela no seu coração somente para você, não compartilhar isso com o outro, Calvino fala que é incompatível com a natureza da fé que você guarde a luz, a verdade que você tem. Incompatível. No pensamento de Calvino, o que é compatível com a fé? É você propagar aos telhados a fé que está com você. Não apagar, não sufocar aquela luz. Outro texto. Calvino, comentando em Isaías, diz o seguinte: Isaías demonstra que é nosso dever proclamar a bondade de Deus a todas as nações. Isaías demonstra que é nosso dever proclamar a bondade de Deus a todas as nações. Está no pensamento de Calvino, todas as nações. Calvino, numa oração, após terminar um sermão em Deuteronômio, ele ora o seguinte: Senhor, que lhe seja aprazível conceder essa graça não apenas a nós, mas a também todos os povos e nações da terra. Que seja aprazível, Senhor, que seja do teu prazer conceder essa graça, não apenas a nós, mas a todos os povos da terra. Oração de João Calvino. Comentando sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: devemos diariamente desejar que Deus reúna para si as igrejas de todas as partes do mundo. Devemos diariamente desejar que Deus reúna para si as igrejas de todas as partes do mundo. Sermão em Miqueias, capítulo 2, do 4 ao 5, Calvino diz o seguinte: à luz do benefício de termos a palavra de Deus sendo pregada a nós com fidelidade, estejamos nós igualmente dispostos a conformar a nossa vida mais e mais à sua boa vontade, para que, por meio disso, os incrédulos, observando a nossa boa vida e conduta, possam ser trazidos ao entendimento de Deus, a fim de que o nome de Deus seja glorificado por todos em comunhão. Nós temos aqui nesse comentário uma defesa de duas acusações que o calvinismo recebe. Uma das acusações é que calvinista não precisa viver uma vida de santidade, não precisa ser zeloso em conformar a sua vida
com a vida do Cristo ressurreto, com a vida do Cristo que andou aqui à terra? Calvino disse: estejamos nós igualmente dispostos a conformar a nossa vida mais e mais à sua boa vontade. Calvino está estimulando a vida em santidade. Para quê? Ele diz para quê? Para que, por meio disso, por meio da sua vida, por meio da sua vida de santidade, pelo exemplo que você dá, a sua vivência digna, a sua vivência de fidelidade, por meio disso, os incrédulos, observando a nossa boa vida e conduta, possam ser trazidos ao entendimento de Deus, a fim de que o nome de Deus seja glorificado por todos em comunhão. Não pode faltar as institutas, é claro. Calvino diz em uma parte das institutas que, por não sabermos quem pertence ou não ao número dos predestinados, deveríamos estar propensos a desejar que todos os homens fossem salvos. Você não sabe quem vai ser eleito. Você não sabe qual é o número de eleitos. Portanto, diz Calvino aqui que deveríamos estar propensos a desejar que todos os homens sejam salvos. Ardente desejo de que os homens sejam alcançados. Se você tem um desejo ardente de que os homens sejam salvos, é óbvio que você vai se movimentar para isso. Nós temos, então, o que Calvino escreveu. Calvino na teoria. Na teoria, nós vimos que Calvino ele fala bastante a respeito da importância de se fazer missões, da importância de se evangelizar. Então, não nos resta dúvida, e eu quis colocar um pouco desses textos aqui para tirar da mente de alguns de vocês, talvez, o conceito equivocado de calvinista ou fé reformada. Não tem nada a ver com missões. Mas e na prática? Tá ok, teoria é uma coisa, falar é uma coisa, falar até o papagaio fala. Mas e na prática? O que foi que Calvino fez na prática? Bom, na prática, nós temos que apontar para Genebra. Genebra, como eu já disse, foi o centro missionário europeu. Genebra se tornou o grande centro missionário da época. Isso por quê? Devido à grande afluência de refugiados religiosos que fugiram da perseguição aplicada pelo Império Católico. O catolicismo romano começou a perseguir aqueles chamados protestantes e até mesmo dando autorização para que esses fossem mortos por qualquer civil. O protestantismo naquele tempo foi considerado crime, portanto, se você matasse um protestante na rua, você estava livre, não seria condenado. A perseguição, ela se intensifica cada vez mais e a cidade que Calvino, o país que Calvino tanto ama, a França, estava sofrendo muito. Mas em Genebra, Calvino estava em Genebra nesse momento, não estava na sua terra natal. Ele começa então a receber esses refugiados que vêm de todas as partes, Inglaterra, Itália, Holanda e Escócia, buscando refúgio em Calvino, buscando refúgio em Genebra. O volume de refugiados era tão alto que a população de Genebra dobrou em 1555. Calvino percebia nessa afluência de pessoas chegando, uma grande oportunidade, uma grande providência de Deus para o crescimento do evangelho em outras nações, além daqueles muros de Genebra. Então ele percebeu que isto era providência de Deus, que toda a perseguição, tudo que o Império Romano estava fazendo, o Império Católico Romano estava realizando naquele período, se tratava, na verdade, da providência de Deus, preparando para que aqueles refugiados aprendessem a sã doutrina e se tornassem aptos a voltar para o seu país de origem ou para a sua cidade de origem para expandir, anunciar o evangelho ali aprendido. Calvino treinava os fugitivos, os capacitava, os dotava de conhecimentos necessários e os reenviava novamente para os seus países. Alguns deles até mesmo sofreram martírio e morreram nesse retorno. Calvino certa vez disse: envia-me madeiras que eu lhes devolvo flechas. Ele lapidava, ele pegava aquela madeira bruta, lapidava e ele devolvia uma ferramenta de luta. Mas nós sabemos que o coração de Calvino batia muito forte pela sua nação, pela França.
A França estava mergulhada num romanismo místico. Os reis franceses que ascenderam ao trono não foram muito bem benevolentes com os protestantes e inúmeras e ferozes perseguições começaram na França. Em 1559 e 1560, o número de prisões de protestantes cresceu exponencialmente. Muitos protestantes eram presos nesse período. Em 1562, houve início a chamada Guerra Religiosa Francesa, quando os soldados da casa de Guise abriram fogo contra 500 fiéis reformados, matando naquela noite 30 pessoas. Catedrais foram saqueadas. Protestantes foram considerados fora da lei. Assim, qualquer protestante corria risco de vida naqueles dias. Foi nesse contexto cruel, foi nesse contexto difícil, nesse contexto acirrado que Calvino começou a enviar missionários para trabalhar nas recém-formadas igrejas francesas. Calvino não esperou a coisa amenizar. Calvino não esperou o Império Católico Romano apaziguar a situação. Calvino, mesmo dentro desse contexto tenebroso, começa em 1555 a enviar missionários para essas recém-igrejas francesas. Entre 1555 e 1562, que uma centena de pastores aproximadamente deixou Genebra para viajar clandestinamente para os reinos franceses. Centenas de pastores aptos, preparados teologicamente, foram enviados clandestinamente, é claro, por causa da perseguição, para os reinos franceses. Novas igrejas surgiram na França e Genebra constantemente recebia apelos desesperados de solicitação de mais obreiro. Envia-nos mais obreiros, por favor. Essas eram as mensagens que Calvino recebia constantemente. E Calvino fazia das tripas do coração para preparar urgentemente mais e mais obreiros para enviá-los para suprir as necessidades. Esses esforços de Calvino valeram a pena. Estima-se que em 1559 havia pelo menos 59 igrejas espalhadas pelo reino da França. Então, 59 igrejas espalhadas pelo reino da França. Em 1560 e 61, estima-se que 20% da população de Rouen, que era um vilarejo na França, tenha abraçado a fé reformada. Então, 20% da população de Rouen, um vilarejo, tenha abraçado a fé reformada. De 1561 a 1562, Calvino enviou, no mínimo, 150 ministros bem capazes para a França. De 1562, em 1562, já havia mais de 2.000 igrejas reformadas na França, e o número total de membros estava estimado em 2 milhões, aproximadamente. Isso equivale a 10% da população da França naquele tempo. Agora, vem você me dizer que Calvino não se preocupava com missões? Vem alguém dizer que a fé reformada ela não impulsiona missões? Calvino mostra na prática que a coisa não funciona bem assim. Calvino enviou, em uma ocasião, só para a França, 150 ministros bem equipados, bem doutrinários. E nós, quantos que nós conseguimos enviar até agora? Nós que somos pastores, quantos missionários nós conseguimos enviar bem treinados? E olha que nós não vivemos naquele contexto. Há muitos países em que você pode enviar pessoas em que não há perseguição, que não é tão tenebroso assim como era no tempo de Calvino. Mesmo assim, hoje, com toda a tecnologia, com todos os nossos recursos, com a saúde que Calvino não tinha, que nós temos, nós não conseguimos fazer isso. Isso prova que alguma coisa está muito errada no que nós pensamos sobre missões, não no que os reformadores pensavam sobre missões. Então, Genebra, ela se tornou o grande centro de missões daquela época. Calvino tornou Genebra numa grande faculdade missionária, onde ele preparava, dotava homens e os enviava de volta. Muitas pessoas não sabem, mas Calvino chegou até a enviar missionários para o Brasil. Ainda que essa missão foi trágica e o tempo não permite falar um pouco sobre isso, mas Calvino enviou homens até mesmo ao Brasil, o novo mundo conhecido na época.
bem longe, bem distante, numa situação um pouco complicada. Ele foi traído, né? E aqueles irmãos que foram enviados foram mortos ali. Houve uma tragédia, infelizmente, para a fé reformada, mas isso mostra que o coração de Calvino estava além das fronteiras. Ele não pensou apenas ali em Genebra, pensou também na França, tudo bem, vamos lá, a França é o país dele, tudo bem, tá ok, mas ele também pensou além, e certamente se ele tivesse vivido mais, ele teria alcançado mais. A grande pergunta é, o que motivava os reformadores? O que levou Calvino, Lutero, a fazer o que fizeram? Por que Lutero se preocupou com a tradução da Bíblia, se preocupou em expandir a mensagem aprendida? Por que Calvino fez das tripas o coração, apesar de toda a sua debilidade física, ele fez de tudo para alcançar outros povos? Qual era a motivação deles? E essa motivação deles tem que ser a mesma motivação que está dentro de você. E a mesma motivação, aliás, que te leva a ser um bom pai, que te leva a ser um bom filho, um bom funcionário, um bom ministro, um bom irmão em Cristo. É a mesma motivação. Porque a fé reformada, ela, na verdade, é uma cosmovisão. E a cosmovisão reformada, ela abrange todas as esferas da vida. Infelizmente, muitos reformadinhos modernos, os novos reformadinhos, acreditam que a fé reformada se restringe somente à soteriologia, lê do engano. A fé reformada é uma cosmovisão que norteia todos os seus pensamentos, todas as suas atitudes, de forma que você age naturalmente. Você percebe quando você tem uma cosmovisão, quando aquilo te influencia sem você pensar. Naturalmente você faz aquilo que você faz, porque aquilo está dentro do seu conceito, dentro da sua cosmovisão. E missões era algo que estava naturalmente implantado dentro do coração deles. Mas o que levava esses homens a se preocupar com missões? Qual era a motivação que eles tiveram? Bem, se nós pudéssemos resumir a fé reformada, nós resumiríamos ela em 10 pontos. Você quer um resumo da fé reformada? Você tem 10 pontos. Você tem pouco tempo para explicar, você tem ali pelo menos 10 pontos ali para você fazer um resumo da fé reformada. E é esse resumo da fé reformada que vai, na verdade, motivar você a fazer missões, a ser um bom pai, a ser um bom filho, a ser um bom ministro, e etc, e etc. E nós encontramos onde esses 10 pontos? Nos 5 solas e nos 5 pontos do calvinismo. Você juntando esses 10 pontos, você tem uma cosmovisão suficiente para você viver uma vida cristã, correta, digna, em conformidade com o que Deus requer na sua palavra. Eu sei que não dá tempo de falar de todos eles, é claro. E eu fiquei muito feliz de ver que o pastor Ângelo estava pregando aqui, ainda falta um sermão sobre os solas. Isso já adiantou bastante o meu caminho. Eu não tenho tempo para falar de todos os pontos aqui, porque ele gasta 1 hora para falar de um. E é covardia ele me dá 3 minutos para falar de um. Então não posso falar, não dá tempo de abraçar. Mas nós encontramos, irmãos, nesses 10 pontos da fé reformada, nós encontramos o necessário para uma vida cristã, o necessário para a evangelização. Nós temos, dentro desses pontos, o evangelho. Eu vou ler algo que eu escrevi a vocês e vocês vão me ajudar a identificar os solas e o tulipe aqui, para quem conhece. Aprendemos na Escritura que toda a raça humana se encontra radicalmente corrompida, incapazes de possuir fé em Cristo, nosso Redentor que morreu para expiar os pecados dos seus e que de uma maneira incondicional nos elegeu. Não porque viu algo bom em nós, mas por sua graça. Graça esta que nos atrai de forma irresistível. Sendo assim, temos a plena confiança de que o Senhor nos guardará até o fim para a sua própria glória. Você consegue perceber aqui os solas e a tulipe? Vamos lá. Aprendemos nas Escrituras do que eu estou falando? Sola a Escritura. Que toda a raça humana se encontra radicalmente corrompida.
depravação total, incapazes de possuir a fé. Sola fide, fé em Cristo. Solos Cristos, nosso Redentor que morreu para expiar os pecados dos seus. Esse é um pouquinho mais difícil. Expiação é limitada. Expiação limitada. Quase que eu fui arminiano aqui. E que de uma maneira incondicional nos elegeu. Eleição incondicional. Não porque viu algo bom em nós, mas por sua graça. Agora sim, graça irresistível. Graça essa, por sua graça, na verdade, que é sola gratia, tá? Sola gratia. Graça esta que nos atrai de forma irresistível. Aí sim, graça irresistível. Sendo assim, temos a plena confiança que o Senhor nos guardará até o fim. Perseverança dos santos, para a sua própria glória. Sole de glória. Nós temos aqui, nesse ponto, o resumo necessário para você seguir a sua vida cristã. Para você ser motivado a ser um bom sujeito, um bom pai, um bom funcionário, um bom marido e a pregar as Sagradas Escrituras. De tudo isso aqui, desses 10 pontos, eu quero falar apenas de 2 aqui e mostrar, na verdade, meu esboço original, o primeiro que eu fiz 2 meses atrás, eu ia pegar os 10 pontos e mostrar como esses 10 pontos servem para empurrar para a obra missionária. Mas eu vi que não ia dar tempo, né? Porque não sabe que é muito amplo isso aqui. Então eu mudei meu esboço e eu quero falar apenas de 2. Eu tenho o David trouxe um material ali, gratuito, tá lá, eu quero que vocês peguem. Ele vai falar disso, os 5 pontos do calvinismo, como ele proporciona o desejo missionário no coração dos seres humanos. Depois você pode pegar com ele ali. Mas eu quero falar a respeito do sola escritura e de sola deo glória. Esses 2 solas aqui são fundamentais para nortear a nossa vida, são necessários. É lógico que todos os outros solas e os outros pontos são tão importantes quanto. Mas eu quero citar esses 2 aqui, por quê? Porque o primeiro é o sola escritura. E sem o sola escritura não haveria os outros solas, nem os 5 pontos do calvinismo. Porque onde foi que Lutero aprendeu os pontos? Ainda que não foi ele que escreveu todos, né? Onde foi que Lutero aprendeu que somente pela graça, que a justificação somente pela fé? Nas Sagradas Escrituras. Onde foi que Calvino aprendeu que o homem é totalmente depravado? Nas Sagradas Escrituras. Então tudo vem partindo da revelação de Deus às Sagradas Escrituras. E naquele contexto havia uma outra autoridade que não era as Escrituras, era a autoridade papal. E o sola escritura foi, na verdade, uma rasteira no Papa, por isso nós falamos que faz 500 anos que nós nos rebelamos contra a autoridade papal, porque nós colocamos a autoridade das Sagradas Escrituras. Não mais Papa, não mais padre, não mais ninguém, apenas as Sagradas Escrituras. Porque tudo depende dela e tudo vem dela. Tudo o que cremos tem que estar lá. E os reformadores tinham as Sagradas Escrituras com alta conta. Se nós observarmos Lutero, algumas frases de Lutero, lindas frases de Lutero a respeito da Bíblia, ele diz o seguinte: depois de ter feito tudo aquilo que ele fez, ele fala: não fiz nada. A palavra de Deus realizou tudo. Não fui eu, foi a palavra. Segunda, uma outra frase dele: é um milagre a maneira pela qual Deus tem preservado o seu livro durante tanto tempo. Como é bom e glorioso ter a palavra de Deus. Outro, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para que há de vir. E aquela famosa de Worms, né? A menos que vocês me provem diante dos cardeais que estavam julgando ele ali, com toda a sua coragem, ele fala: a menos que vocês me provem pelas Sagradas Escrituras e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. E contra a minha consciência, que é cativa à palavra de Deus, não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada que eu possa fazer, que o Senhor me ajude. Amém. E diante da palavra,
todos precisam ceder. Então, a palavra, as Sagradas Escrituras, ela é fundamental para a fé reformada. Reformado que não gosta de Escritura, sinto muito, vai buscar sua turma em outro lugar, porque não é reformado. Porque tudo começa com as Sagradas Escrituras, com o amor pelas Sagradas Escrituras. Se nós não amamos as Sagradas Escrituras, dê outro nome, não reformado. Uma das marcas dos reformadores é o zelo, o amor e a paixão por 2 pontos, principalmente. A glória de Deus e as Sagradas Escrituras. E é por isso que eu quero falar desses 2 pontos rapidamente com os irmãos. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, já que o sola Escritura ele serviu para nortear o pensamento reformado com relação a missões, de que forma isso funciona na prática? Funciona na prática da seguinte forma. Por que que nós obedecemos às ordens que estão aqui nas Sagradas Escrituras? Simplesmente porque Deus mandou e pronto. Ainda que Deus nos mande fazer coisas aqui que pareçam incompreensíveis para nós, como você, como um calvinista, talvez pode estar aí pensando de maneira equivocada, bom, por que que eu devo evangelizar? Então, se é Deus é que vai salvar as pessoas, eu não tenho que me preocupar com isso, é Deus que se preocupe, e, afinal das contas é perda de tempo, porque a pessoa vai chegar lá. Ela vai pegar os seus caminhos, mas ela vai chegar lá, então por que que eu vou me preocupar com a evangelização? Uma razão eu te dou. Porque Deus assim ordena que você faça. Deus disse, o texto que foi lido aqui, Mateus 28, Deus mandou fazer discípulos, mandou pregar o evangelho. Atos 1:8, Jesus na sua assunção também diz um pouco antes disso, que deveríamos ser testemunhas. E ele cita as regiões ali. Pelo fato de Deus mandar, ordenar, ainda que para você não faça sentido, apesar de tudo que você viu aqui, ainda não faz sentido, você o faz por obediência à palavra de Deus. A sua mente tem que estar, como a mente de Lutero, cativa à vontade de Deus. Ainda que você um dia seja enviado para um local, da qual você receba uma informação de um anjo secreto, um amigo seu, um anjo, falou, olha, você vai para a Indonésia lá, mas ninguém vai se arrepender na sua pregação. Eu fiquei sabendo aí, por informação, ninguém vai se arrepender, mas Deus manda você ir. Você tem que ir e obedecer. Assim aconteceu com alguns profetas que foram alertados de que a sua própria mensagem seria rejeitada, e os mesmos foram sem questionar, por obediência a Deus. Então, uma marca de um reformado é o zelo pela obediência ao que o Senhor diz. Está aqui, ele mandou, ele ordenou, não entendo, o problema é seu, mas nós temos que realizar, porque assim ele ordena. Quem é a autoridade máxima sobre nós? O Papa? É os pastores? Não mais. A autoridade máxima sobre nós é as Sagradas Escrituras. Nós devemos nos sujeitar a ela e obedecer naquilo que ela nos manda. O Senhor nos ordena a ir para o campo. O Senhor nos manda para essa seara colher, plantar. Mas existe ainda um segundo ponto que é importante você saber. Deus não simplesmente fala, vai trabalhar, mas Ele te dá a ferramenta correta, a única ferramenta necessária para você realizar o trabalho com eficácia. E essa ferramenta é sola Escritura. Nós aprendemos pelas Sagradas Escrituras que a fé vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir da palavra de Cristo. É esta palavra o meio que o Senhor deixou, o meio de graça que o Senhor deixou para alcançar os seus eleitos. E Ele entregou nas suas mãos para que você faça esse trabalho. Então o Senhor não falou, vai, se vira com a sua própria força. O Senhor falou, vai, mas leva contigo a ferramenta que eu deixei, a ferramenta útil e necessária. Aliás, a única ferramenta. Então você não está no campo sozinho, você não está na obra missionária abandonado, você não está solto, você está equipado com a graça de Deus concedida através das Sagradas Escrituras. E a prática missiológica hoje da fé reformada?
Será que hoje os reformados, eles estão efetivos na obra missionária, na obra de evangelização? Será que nós podemos considerar a fé reformada hoje, olhar para ela, olha, a igreja reformada é uma igreja que realmente se preocupa com evangelização? Será que nós podemos diagnosticar a igreja reformada dessa forma? Eu lamento que ainda não. Eu lamento que ainda precisamos melhorar muito. E muitos dos livros que estudei para essa palestra, a grande parte deles fazem exatamente essa crítica com relação ao movimento reformado hoje. O que aconteceu é que o movimento reformado, na década de 50, ali por ali, até aquele período, estava praticamente extinto. Fé reformada era algo que estava ali cativa a alguns pastores, e esses pastores não souberam lidar com o avanço da fé arminiana. E eles acabaram ficando encurralados na fé deles, e de forma que praticamente a fé quase que foi extinta. Quando você ouvia falar que alguém era calvinista, você imaginava um marciano com 3 dedos e tal. Né? Você imaginava uma coisa muito estranha. A primeira vez que eu ouvi falar de calvinismo, eu era moleque ainda, eu falei, nossa, que coisa diabólica, né? Então, assim, você imaginava uma coisa muito feia, estranha, um monstro, né? E você olhava a foto de Calvino, não é muito bonito, né? Então, era assim, até que Deus, que usou outros homens ao longo da história, resolveu usar um homem muito importante, que eu acho que a maioria de vocês conhece. Dr. Martin Lloyd Jones, quem que conhece? Bastante gente conhece. Dr. Martin Lloyd Jones foi uma peça muito importante. Deus usou a vida dele também para trazer de volta a fé reformada. Nos seus sermões em Romanos, né, se você tem um comentário dele em Romanos, é um tanto assim de livro, Efésios é um tanto assim, o homem escreve, pregava muito, né, então aquilo lá são escritos dos seus sermões, e aqueles sermões começaram a abrir os olhos de muitas pessoas, ainda que ele não falasse calvinismo nos seus estudos, ainda que ele não usasse o nome de Calvino, a fé reformada começou novamente a brotar no pensamento dos cristãos daquela época. Já não parecia algo estranho mais. Aí, tempo depois, nós temos o avanço da tecnologia que está em nossas mãos, internet, Facebook, YouTube, e tudo isso fez com que a fé reformada hoje começasse a crescer de uma forma até mesmo assustadora. Eu digo assustadora porque, assim como na França, na época de Calvino, nós temos que gritar para alguém hoje, eu não sei para quem que nós vamos gritar, pelo amor de Deus, nos envie mais ministros. Estamos necessitando de ministros. Nas redes sociais, constantemente eu recebo mensagens de pessoas, olha, estou em tal lugar. Onde encontro uma igreja boa? Você vai procurar, não tem. Mas o que eu faço? Eu não sei o que fazer com essa pessoa. Então nós precisamos gritar, clamar ao Senhor da Seara, por favor, nos capacite e capacite a igreja para que ela supra essa necessidade. Mas há um avanço da fé reformada, e a fé reformada está crescendo muito, mas eu temo dizer, né, eu lamento dizer que é um crescimento prejudicial em alguns aspectos. É lógico que muitos estão crescendo de maneira positiva, mas boa parte dos neo-reformados, vamos assim dizer, esses estão abraçando parte da fé reformada sem considerá-la como um todo. E o que tem acontecido com os reformadores, ou com os reformadores, não, com os reformados modernos? Eles têm transitado de um extremo para o outro. Deixe-me explicar o que eu estou tentando dizer. Os que estão abraçando a fé reformada hoje, geralmente, são pessoas que vêm do meio neopentecostal, vêm desse meio. Ali eles viveram sua vida inteira, suas práticas, eram pessoas até que zelosas, sinceramente erradas, mas estavam ali, viveram suas práticas, e de repente, assistiam um sermão do Paul Washer, né, impactante lá, impactou muito, gente, e de repente ele começa a estudar, e ele descobre a fé reformada. Então ele era alguém que havia sido picado por serpentes, os seus falsos mestres, os seus falsos ensinadores, seus falsos pastores, e agora ele tem medo da minhoca, né? Ele foi picado por serpente e começa a ter medo da minhoca. E o que ele faz? Ele vai lá para o outro extremo. Ele sai de um extremo e vai para o outro. Deixa ele dar exemplos.
Ele, quando era desse meio, quando estava ali equivocado, afundado em heresias, o que ele fazia? Ele era alguém que frequentava todos os cultos. Tinha 10 cultos na semana, ele estava em 10 cultos na semana, com as suas motivações totalmente equivocadas. Ia lá por motivações equivocadas. Então, talvez uma justiça infusa caberia muito bem nesse momento. Mas ele ia. Taifu está chegando. Não quero nem saber, vou para o culto. Perdi um olho ontem. Não vou, ele vai, por quê? Por razões místicas, por razões equivocadas, mas ele está lá presente. Aí, de repente, ele vem para a fé reformada. Conheceu aí o pastor Ângelo pregando no YouTube e abraçou a fé reformada. Aí o que ele faz? Ele sai desse extremo e vai para esse extremo aqui. Agora, qualquer coisa é motivo para não ir no culto. Tem trabalho? Que tinha trabalho. O irmão lá está gripado, não quero pegar gripe, não vou para a igreja. E por razões assim secundárias, ele marca um churrasco no dia do culto, ele vai para a praia no dia do culto, hoje ele já não se importa mais, ou seja, ele transitou de um extremo para um outro, está equivocado. Outro exemplo, a pessoa, ela na igreja ela era assim, muito fervorosa, né? Ela pulava, gritava, dava cambalhota no chão. Tá sinceramente errado, né? Tá fazendo, mas tá errado. Também ela fazia, ela tinha assim aquela paixão, ela cantava, pulava, tal. De repente ela vai para a fé reformada. Ela sai de extremo e agora fica com medo de tudo isso. Aí na hora do louvor, cantar, eu não canta. Bater palma, então, tem igrejas que até colocam 2 campainhas na porta para nem o carteiro bater palma, né? Para enxergar. Não pode bater palma. Acaba indo para um outro extremo. Nós não podemos ir para os extremos. Os extremos sempre são perigosos. Quer ver um outro exemplo aqui, bem triste esse aqui? O cidadão, ele estava numa igreja assim, e ele foi ensinado que ele tinha que dar o dízimo, porque senão o devorador ia acabar com toda a horta dele, né? Você tem que dar os 10%, senão o devorador vai vir, olha os gafanhotos, tal, tinha até os nomes dos gafanhotos, tal, cada gafanhoto tem a sua função, tal, tem alguns balanços na cabeça, acho que vocês já viveram isso um dia, né? E ele estava lá, e passou 30 anos nesse meio, e esses 30 anos deixando de comer, mas estava lá, porque eu vou brigar com o devorador, não sou louco, com motivação errada, outros com motivação de comprar a ajuda de Deus, a justiça infusa aqui de novo, ó, tentando comprar a ajuda de Deus, mas está lá contribuindo, sustentando falsos mestres. Aí ele vai para a fé reformada. Aí ele estuda lá, vê um vídeo de algum reverendo aí e tal, e o reverendo explica para ele a questão de Malaquias lá, que não é bem assim, que o cristão contribui assim, com generosidade e tal, e até mesmo passa dos 10%. Mas adivinha o que ele faz? Ele pensa o seguinte, vê se é esse o pensamento. Ok, puxa, eu estava fazendo isso a minha vida inteira. Agora que eu entendi a real motivação, agora eu vou dar até mais. Agora eu vou contribuir mais, porque eu sustentei falsos mestres a vida inteira. Agora que eu estou na fé reformada, eu vou me empenhar e contribuir para missões e contribuir para sustento da obra aqui, porque essa fé precisa se expandir. É assim que as pessoas pensam? Não, elas vão para o outro extremo. Eu estou falando da minha igreja, tá? Não conheço ninguém aqui, não. Lá é assim. Aí você tem uma igreja reformada, que tem a doutrina reformada, que leva a sério, mas que não tem condições de sustentar dignamente o seu obreiro. É outro extremo. Ao invés dele usar as verdades e falar, puxa, agora que eu aprendi, agora que eu tenho razões para fazer, eu fiz tudo errado, agora sim que eu tenho razões para louvar a Deus no culto com o meu coração, agora que eu tenho razões para contribuir na obra do Senhor, até mesmo mais com aquilo que eu dava. Mas não, opostos. E isso tem acontecido em vários aspectos da fé reformada, dos novos reformados. E o que falar de missões? Missões também, outro extremo. Antes, a pessoa participava de conferências missionárias, contribuía, dava um alto valor, se esforçava, fazia campanhas, vendia salgado, pastel. Eu sou dessa época, não sei se vocês são dessa época,
Mas as pessoas vendiam salgado, vendiam até um rins até para mandar para as missões. Não beba Coca-Cola, invista em missões. Era assim que ele dizia, né? Eu digo, não beba Coca-Cola mesmo assim. Mas havia assim aquele desejo, né? As igrejas, principalmente de linha arminiana, elas tendem a ser mais evangelísticas porque elas acreditam que depende deles também e tal. E eles fazem, você estava lá no meio fazendo, se preocupando com isso, contribuindo, orando por missões. De repente, você vira reformado. Você aprende que a eleição é incondicional. Ou seja, não depende da condição. Você sabe que no final das contas Deus vai atrair de forma incondicional os seus. Aí você cruza os braços e vai lá para o outro extremo. Deus que faça a sua obra. Essa obra não é minha, é dele. Não tem nada a ver com isso, o Senhor que... Mas se esquece de que o Senhor nos coloca para participar disso. Então a prática missiológica da fé reformada hoje, ela se encontra na sua boa parte, sem generalizar, ela se encontra lá no outro extremo. Pouco se ouve falar de missões, poucas conferências a respeito de missões, né? Tem um número X, mas se você comparar com conferências que falam a respeito de outros assuntos, você vai perceber que não é um tema tão abrangente na fé reformada hoje ainda. A esperança que nós temos é que o Senhor reavive os nossos corações, que o Senhor traga em nós o mesmo desejo que houve no coração de George Whitefield, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, Hudson Taylor, John Calvino, que Deus coloque em nós o mesmo zelo que ele colocou no coração daqueles homens. Que nós, assim como Lutero, ao olhar para qualquer pessoa à sua volta, ele era o único, podia enxergar um potencial em comum, um alvo a ser evangelizado. Que também sejamos assim. Que mesmo sabendo que é Deus que elege e que nós não temos condições de saber quem ele elegeu, nós temos a responsabilidade de cumprir aquilo que o Senhor nos ordena e obedecer, anunciando o genuíno evangelho. Eu quero concluir com uma frase que Calvino pronunciou no sermão em Deuteronômio, capítulo 33, 18 e 19, e eu quero concluir com essa frase. Não sei que oração. Calvino disse o seguinte: quando reconhecemos que Deus é o nosso Pai, não deveríamos nós desejar que Ele fosse conhecido por todas as pessoas? E se não está em nós esse fervor, de que todas as criaturas reverenciem, não é isto um sinal de que sua glória significa pouco para nós? Vou ler de novo. Quando Calvino escreveu isso aqui, ele estava pregando em Deuteronômio, capítulo 33, que fala sobre a glória de Deus. Ele disse: quando reconhecemos que Deus é o nosso Pai, não deveríamos nós desejar que Ele fosse conhecido por todas as pessoas? É uma pergunta retórica. É uma pergunta que tem um sim já por trás. É claro que sim. Se nós reconhecemos que Deus é o nosso Pai, é óbvio que nós faríamos de tudo para que Ele fosse conhecido por todas as pessoas. E ele diz que se não está em nós esse fervor, ou seja, esse desejo, essa vontade de anunciar, de fazer o Pai conhecido, ele fala, isso não é um sinal de que sua glória significa pouco para nós? Se você é alguém que se preocupa com a glória de Deus, e eu disse que o segundo ponto que eu queria falar do que motiva os reformadores é exatamente a glória de Deus. Por que você evangeliza? Nós vimos, por causa do sola escritura que te ordena, que é o meio necessário para a evangelização. Mas a real motivação por trás de tudo isso, que deve te manter em pé, te sustentar e te empurrar, é a glória de Deus. O reformado é aquele que zela pela glória de Deus, e tudo o que ele faz é para a glória de Deus. Então por que você vai se preocupar com missões? Por que você vai se preocupar em fazer o seu Pai conhecido? Sabe por quê? Porque você realmente dá importância à glória do seu Pai. Se você se encontra negligente nesse fervor de fazer com que as criaturas reverenciem ao Senhor, que todos os seres humanos reverenciem o Senhor, saiba,
você está dizendo com a sua atitude que, Senhor, a tua glória não vale nada para mim. A tua glória não significa nada para mim. Porque uma grande evidência de que você é alguém que se preocupa com a glória de Deus é se você faz com que o Pai seja conhecido por todas as pessoas. Nós vamos nos colocar em pés? Eu quero agradecer esse privilégio e realmente falar aos irmãos que esse é um desafio para todos nós. Olhar para a obra missionária tendo as duas lentes em nossos óculos. A lente do solo da Escritura e a lente da glória de Deus. Só lhe deu glória. E não só no zelo missionário, mas em todas as áreas da nossa vida. Aquilo que você o faz por quê? Você deve questionar as motivações, as razões. O que eu faço é para a glória do Senhor? Ou é algo visando a minha própria glória? Será que eu devo ser um bom pai para dar exemplo apenas para as pessoas verem que eu sou um bom pai? Não, eu faço também por isso. Mas eu faço para a glória de Deus. Eu vou ser um fiel expositor das Sagradas Escrituras, um ministro para que as pessoas me admirem? Não, que ele cresça e que eu diminua. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensarmos, deve ser norteado pela glória do Senhor. Se não vai trazer glória ao Senhor, então não faça. Se vai ofuscar a glória do Senhor, então cale-se. A sua evangelização, no final das contas, visa a glória dele. Quantas pessoas você ouviu falando o seguinte? Eu ganhei 18 pessoas para Jesus. Você não ganhou nada, meu filho. Quem ganhou foi Deus, a palavra do Senhor, e é para a honra e glória do Senhor. Ao final de tudo, Senhor, eu não fiz nada. Você foi responsável por evangelizar alguém, Deus te usou. No final de tudo, você tem que dizer, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Eu expus a palavra, ele creu, esse é o segredo. E eu fiz para a honra e glória do Senhor. Então, glorificar ao Senhor, a glória de Deus, é o coração do desejo dos reformadores. Viver para glorificar ao Senhor em todas as esferas da vida, sem compartimentar. Né? Não, nós não temos compartimentos. Essa aqui é a fé missionária, essa aqui é a minha fé na igreja. Como um todo, nós devemos viver para a honra e glória do Senhor. Eu sei que nós não conseguimos fazer isso o tempo inteiro. Eu não consigo fazer isso. Então cabe a nós suplicar ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude. E é isso que eu quero fazer com vocês agora. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, que o Senhor concede a nós, Senhor. Palavra que às vezes fica largada na nossa estante, abandonada, e que às vezes nem sequer damos a atenção devida a ela. Ela custou, Senhor, um alto preço e o Senhor permitiu que essa palavra, o Senhor fez com que essa palavra chegasse intacta em nossas mãos nos dias de hoje para nos nortear, para nos ensinar, para nos direcionar. E nela, Senhor, nós aprendemos que devemos viver para a honra e glória do Senhor, nós aprendemos que cabe a nós a responsabilidade de anunciar o Teu Evangelho como arautos do Senhor. Cabe a nós, Senhor, nortear a nossa vida para a honra e glória do Senhor, ainda que saibamos, Pai, que nós não conseguimos às vezes e que encontramos dificuldades em certas áreas, nós suplicamos ao Senhor que nos ajude, Pai. Nos ajude a nos conformar à imagem e semelhança do Teu Filho, Santo Jesus, aquele que padeceu na cruz para nos resgatar. Senhor, ajude a igreja aqui no Japão e também as igrejas no Brasil e em todas as partes do mundo a ter novamente esse fervor missionário. Ajude-nos, Senhor, a se preocupar, a ter o coração voltado para missões. Sei, Senhor, que temos sido muito falhos nessa área. Sei que ainda há muito o que se pensar e se estudar a respeito disso. Por isso eu te peço, Senhor, nos dê essa paixão, esse zelo pelas almas, como o Senhor deu a tantos homens ao longo da sua história. Pai, agradecemos por essa
a importante noite de celebração dos 500 anos da Reforma. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor fez tudo, o Senhor abriu os olhos e obrigado, Senhor, por conceder a nós esse privilégio de fazer parte desse reino, dessa história que começou há 500 anos atrás. Agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.